Boa tarde. O ISEG e a Ordem dos Economistas dão a todos os presentes as boas-vindas a esta sessão de homenagem ao professor Augusto Mateus. Para a abertura da sessão tem a palavra o professor João Duque e de seguida o professor António Mendonça. Sr. Bastonário da Ordem dos Economistas, estimado colega economista, professor Augusto Mateus, restantes membros da audiência, é uma honra e é sempre um enorme prazer receber em nome do ISEG eventos que sublinham, elevam, exaltam aquilo que é uma vida profissional dedicada ao serviço da área científica da economia e dos estudos empresariais. No caso concreto do professor Augusto Mateus, eu acho que há uma particularidade que eu gostava de ressalvar na sua carreira profissional, porque é disso que estamos hoje aqui a tratar, que é o facto de ele ser, ou ter um perfil que na escola, eu vou falar-vos um bocadinho da perspectiva da escola, é um bocadinho, não diria estranha, mas incomum. E porquê? Eu hoje fui à procura de uma frase que eu ouvi aplicada ao Eric Clapton, que é um músico que toca blues. Encontrei um paper muito interessante de um Joel Radinow, cujo título tem dois títulos, tem um título e um subtítulo, mas o subtítulo é mais interessante, que é o seguinte: Can white people sing the blues? Isto é, pode um branco tocar blues? Bem, isto insere-se numa discussão que tem vindo a público sobre a utilização ou uso por pessoas de etnias diferentes de símbolos, características, usos, etc., que eram características de outras etnias. E digo-vos isto porque esta casa, ou nesta casa, convive uma salutar disputa entre a economia e a gestão. Eu nasci na gestão, aqui na casa, o Augusto Mateus nasceu na economia. E nestas disputas, que são, a meu ver, muito salutares, desde que disputadas com brio, em que mostramos, cada um mostra o seu melhor, há essa separação e há pessoas que se atrevem a fazer umas coisas do lado do muro. E deixem-me frisar isto que, pessoas de gestão falarem sobre economia, não tenho a certeza que o façam bem. Agora, pessoas de economia a falarem sobre temas de gestão, conheço muitos que fazem muito bem. Porque conseguem fazer isto, que é ver a floresta, não ficam muito satisfeitos com a floresta, vão um bocadinho à árvore e voltam à floresta e voltam à árvore e voltam à floresta e andam aqui um bocadinho a sobrevoar, a ganhar altitude ou a baixar, para se aperceberem daquilo que é uma visão macro, mas também com sensibilidade empresarial. E o Augusto Mateus, aqui na escola, teve essa capacidade. E, aliás, o seu currículo na escola, na área do ensino, mostra exatamente isso. Eu gostava apenas só de sublinhar 2 ou 3 aspectos, porque eu sei que vão fazer o elogio e a evocação do seu currículo e, portanto, não me compete a mim, porque eu estou apenas em nome da instituição que acolhe, que é a alma mater do Augusto Mateus, que se licenciou aqui em Economia, que ficou como docente no Departamento de Economia,
Só que sempre em áreas que ligavam bastante à atividade empresarial da visão económica mais macro. Tive depois a oportunidade de trabalhar com Augusto Mateus num célebre projeto que já deu uma obra extraordinariamente visível, que é o aeroporto de Lisboa. Toda a gente sabe onde é que está. Estou a falar do novo aeroporto de Lisboa, toda a gente sabe onde é que está, porque nós fizemos parte de um grupo de pessoas que fizeram um estudo, foi o único estudo, como é conhecido, não é? E sobre o qual assentou uma decisão única sobre a localização, e, portanto, lá temos o aeroporto novo, felizmente, no sítio. E eu aí tive a oportunidade de, porque eu não fui aluno do Augusto Mateus, mas tive a oportunidade de assistir a autênticas aulas que o Augusto Mateus dava nas suas intervenções ao grupo de trabalho. E fazia exatamente isso. Ele conseguia passar da análise do projeto em si para a visão regional e macro, nacional, e depois voltar ao projeto. E por isso eu só gostava de deixar como última palavra este elogio, que é a sua capacidade única de se afirmar na escola, perante os colegas, sem problemas, sem inibição, e eu acho que a escola beneficiou durante muitos anos do seu contributo, exatamente pela sua forma diferente de abordar os problemas e de os tratar. Porquê? Exatamente porque tinha ou não tinha pejo de ir ao outro lado, ao lado da gestão, ao lado da estratégia empresarial, e ia sempre, normalmente, bem, muito bem. E, portanto, eu não sei exatamente se os puristas acham que a white people can sing the blues, mas eu tenho a certeza que um economista como Augusto Mateus sabe, no caso não é cantar, mas falar de gestão e estratégia empresarial, porque foi aí e nessa área de interface que ele dedicou muito o seu trabalho e com muita competência. Parabéns a Augusto Mateus, parabéns à Ordem dos Economistas por ter decidido nomear o Augusto Mateus como economista emérito e muito obrigado pela vossa presença, porque eu acho que nestes momentos, que são momentos importantes na carreira das pessoas, particularmente para quem tem uma carreira profissional já longa, ver tanta gente de tanta qualidade para isto, meus amigos, é o melhor que se pode levar na vida. Muito obrigado pela vossa presença. Parabéns, Augusto. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Quero começar por apresentar as minhas saudações a todos os presentes, a todos os ilustres convidados e a todos os economistas que hoje se encontram aqui reunidos para homenagear o nosso colega, o professor Augusto Mateus. Saúdo em especial o nosso anfitrião e parceiro da homenagem, o presidente do ISEG, o professor João Duque, e por seu intermédio também quero saudar uma vez mais o ISEG e toda a comunidade que aqui trabalha e estuda. O ISEG, uma escola que formou e continua a formar economistas e gestores de elite, como é o caso do nosso homenageado de hoje. Permitam-me uma saudação muito especial ao Dr. José Manuel Félix Ribeiro, igualmente ilustre filho desta escola, e outro economista de referência de Portugal, a quem agradeço, enquanto bastonário da Ordem dos Economistas, a sua disponibilidade para participar como orador nesta homenagem ao seu colega e amigo de percurso profissional e de vida. Também para os familiares e amigos mais próximos do Augusto Mateus, aqui presentes, vão as minhas saudações. Permitam-me também duas saudações especiais. Isto nós não podemos exagerar nas saudações, corremos sempre o risco de esquecer alguém, e aí é a pior emenda que o soneto, mas há pelo menos duas que eu estou a ver aqui na sala e que eu queria saudar em especial,
que é o Presidente da Assembleia Representativa da Ordem dos Economistas e também economista emérito, o Dr. Francisco Morteira Nabo, e também o nosso colega Eduardo Catroga, o professor Eduardo Catroga, que também nos deu o privilégio de aceitar a nossa homenagem, também como economista emérito. Eu não me vou substituir José Manuel Félix Ribeiro na apresentação do currículo, do percurso profissional e de vida do Augusto Mateus, mas permite-me, enfim, nestas coisas todas, nós temos sempre tendência a intrometer-nos e dizer algumas coisas. O Augusto Mateus licenciou-se em Economia no ISCEF, o antigo ISEG, em 1972 e concluiu pós-graduações em Recursos Humanos e Economia Internacional, respectivamente em 79 e 1980, na Universidade de Paris X. Foi professor catedrático do ISEG entre 99 e 2014, na sequência de um longo percurso académico que se inicia logo a seguir à obtenção da licenciatura. Ao mesmo tempo, foi investigador e consultor de várias agências nacionais e internacionais em praticamente todas as áreas da macroeconomia, da política económica, da economia europeia e internacional, das políticas industriais, setoriais, regionais, da estratégia empresarial, que aqui já foi referida pelo Presidente do ISEG, o João Duque, tendo produzido e sido responsável de centenas de trabalhos, de estudos, de relatórios, pareceres, recomendações de política e outros materiais que constituem referência para quem queira se inteirar da realidade económica e empresarial portuguesa ou se queira fundamentar para a tomada de decisão no âmbito da política económica ou da política e estratégia empresarial. Eu aqui permito-me, depois de ouvir as palavras do João Duque, nem todas as recomendações, nem todos os estudos foram levados em consideração, particularmente diz respeito ao aeroporto, que ainda estamos à espera de saber exatamente o que é que vai acontecer. Nem sempre o nosso trabalho tem um impacto imediato e direto para aquilo que muitas vezes nós queremos e pretendemos e fazemos o esforço. Mas, enfim, acreditemos que melhores dias virão. De destacar ainda neste âmbito as atividades de coordenação e colaboração em diversas instituições de investigação relevantes, em particular no Centro de Estudos de Economia Agrária da Fundação Carlos Gulbenkian, no Gabinete de Investigações Sociais da Universidade de Lisboa, no Instituto de Pesquisa Social Damião de Góis, da Presidência da República, no Grupo de Robótica Inteligente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, no Centro de Investigação sobre a Economia Portuguesa, aliás, que foi fundadora e dirigente e Presidente da Assembleia Geral, e no Centro de Matemática Aplicada à Previsão Económica, o CEMAPRE, ambos aqui desta casa, e ainda no Centro de Predicción Económica da Universidade Autónoma de Madrid. Augusto Mateus desenvolveu e desenvolve ainda uma notável atividade como consultor económico e empresarial, sendo fundador e presidente da Sociedade de Consultores Augusto Mateus e Associados, sendo atualmente consultor estratégico da EY. No meio desta imensa e produtiva atividade, Augusto Mateus ainda exerceu funções governativas, primeiro como secretário de Estado da Indústria, entre outubro de 95 e março de 1996, e depois como Ministro da Economia, entre março de 1996 e dezembro de 1997. Augusto Mateus foi condecorado pelo Presidente da República, com a Gran Cruz da Ordem de Mérito em 2005 e pelo Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, com a Medalha da Cruz de São Jorge, primeira classe, em 2022. Um currículo notável de um membro da Ordem dos Economistas que, neste período de comemorações em que se assinala o 25º aniversário da sua criação, não poderia deixar de ser devidamente reconhecido e homenageado pelos seus pares e pela instituição que os agrega, desta forma projetando para a sociedade o papel e a importância da profissão de economista. A atribuição do título de economista emérito ao nosso colega Augusto Mateus, aprovada em Assembleia Representativa de 22 de março deste ano e após o parecer positivo do Conselho Geral, insere-se num ciclo de homenagens a economistas que marcaram Portugal. Um título que, de acordo com o regulamento aprovado pelos órgãos nacionais da Ordem e já de acordo com os próximos estatutos, é atribuído aos economistas que, a nível nacional ou internacional, pela sua ação e mérito excepcional, tenham contribuído de forma relevante para o desenvolvimento das ciências económicas e empresariais, para o prestígio da Ordem dos Economistas ou para o bem comum. Não é difícil reconhecer que Augusto Mateus pertence a esta categoria de membros excepcionais
e, enquanto bastonário da Ordem dos Economistas, quero agradecer-lhe o contributo que deu e que vai continuar a dar para a elevação dos padrões de exigência, rigor e ética no exercício da atividade de economista e para a afirmação da referência e do prestígio da classe profissional dos economistas na sociedade portuguesa. Ilustres convidados e colegas, caras e caros amigos, estas homenagens são momentos de felicidade e de comemoração de vida, mas permitam-me que aproveite a circunstância de estarmos aqui reunidos muitos companheiros e amigos de outra grande economista e membro da Ordem que deixou de estar fisicamente entre nós, a nossa ilustre colega Teodora Cardoso, para lhe prestar também pública homenagem e informar que brevemente a Ordem dos Economistas, juntamente com as outras instituições a que esta esteve ligada, o Conselho das Finanças Públicas, o Banco de Portugal e a Fundação Calouste Gulbenkian, irão prestar-lhe uma homenagem em cerimónia que está a ser programada e de que em tempo oportuno será dada a devida informação. Ilustres convidados e colegas, caros e amigos, permitam-me ainda que faça uma referência ao Congresso Nacional dos Economistas que terá lugar nos próximos dias 25 e 26 do próximo mês de outubro, em Lisboa, na Fundação Calouste Gulbenkian. Será subordinado ao tema Portugal e os desafios do presente, o papel dos economistas e gestores, e terá o alto patrocínio da Presidência da República e intervenções de Sua Excelência o Presidente da República e dos Srs. Ministros das Finanças e da Economia do Mar e de um representante do Banco de Portugal. Estão previstos diversos painéis e sessões paralelas, com a participação de intervenientes de referência, representantes institucionais e ainda a participação do Presidente da International Economic Association, o nosso colega Dani Rodrik. O orador de referência a quem caberá a intervenção inicial será o nosso ilustre colega Vítor Constâncio, ex-presidente do Banco Central Europeu. Uma intervenção que aguardamos todos com enorme interesse e expectativa no atual contexto de evolução da economia europeia e internacional, com nova subida das taxas de juros da zona euro, decidida na semana passada, a 13 de setembro, a paragem da subida das taxas de juros nos Estados Unidos, decidida há 2 dias, e também no Banco Central de Inglaterra, igualmente na sua reunião de 20 de setembro. Numa decisão à tangente, de 5-4, até parece quase um jogo de futebol. No Congresso, iremos também entregar os novos cartões de membros, e queria chamar a atenção para isto, correspondentes às novas categorias de economista sénior e economista conselheiro, às quais se candidataram neste período de comemorações dos 25 anos mais de 800 colegas e a que continuaremos a dar continuidade de acordo com as novas disposições estatutárias já aprovadas na Generalidade na Assembleia da República. O programa, ainda sujeito a alterações de detalhe, está já disponível no site da Ordem, incluindo o link para a inscrição de membros e de não membros. Iremos, a partir de agora, começar a intensificar a mobilização para a participação no evento, designadamente através de comunicações nas sessões paralelas. Queremos convidar os colegas e amigos aqui presentes à participação e a convidarem outros colegas e amigos para participarem. No atual contexto nacional e internacional que estamos a atravessar, a reflexão aberta, profunda e sem preconceitos é fundamental. E este Congresso, exprimindo a própria cultura institucional da Ordem, é um espaço em que esta reflexão pode e deve ser feita. O país precisa da Ordem dos Economistas e a Ordem dos Economistas precisa de todos os economistas, como o nosso colega Augusto Mateus, que têm coisas a dizer e coisas a fazer. Até lá, temos ainda outras iniciativas que abrangerão o país inteiro, incluindo uma conferência nos Açores, promovida pela nossa delegação regional, em colaboração com o Governo Regional, sobre a Macaronésia, estratégias de cooperação para o desenvolvimento económico, social e cultural, onde participarão representantes dos governos regionais e das ordens de economistas dos Açores e da Madeira, das Canárias e também representantes dos governos nacionais e instituições de economistas de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe. Este último país, não integrando a chamada Macaronésia, mas participando na qualidade de interessado em aprofundar a cooperação no âmbito deste espaço geográfico. Trata-se de uma iniciativa inédita em que a Ordem dos Economistas e a sua delegação regional têm um papel de relevo na promoção da cooperação económica numa região estratégica para Portugal. Ilustres convidados e colegas, caras e caros amigos, é tempo de acabar. Uma vez mais, as minhas saudações a todos, os meus agradecimentos ao nosso colega Félix Ribeiro
pela disponibilidade em participar como patrono do homenageado nesta sessão. Os meus agradecimentos ao homenageado pelo prestígio que dá à Ordem, com o seu percurso profissional e cívico de referência e pela disponibilidade em aceitar esta homenagem. Naturalmente também os meus agradecimentos ao Presidente do ISEG, o nosso colega João Duque. E não podia deixar de terminar esta intervenção com o convite a todos os que ainda não são membros da Ordem e que estão aqui presentes para se inscreverem. A Ordem dos Economistas precisa de todos, Portugal precisa de uma Ordem de Economistas forte, responsável e interveniente. Muito obrigado pela atenção. Para nos deixar algumas palavras sobre o homenageado, tem a palavra o professor José Félix Ribeiro. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, há uma coisa que eu acho que é muito importante explicitar. A função de patrono do professor Augusto Mateus é alguma coisa que transcende muito, digamos, o meu currículo, a minha experiência profissional, porque se trata de falar de alguém que vai receber a honra de ser economista emérito. Eu só queria fazer uma intervenção muito mais modesta, tentando chamar a atenção para o seguinte: o professor Augusto Mateus é e continuará a ser um economista imprescindível para Portugal. E isso parece-me ser o pequenino contributo que eu posso tentar dar nesta intervenção. Como já foi dito, nós podemos encontrar o professor Augusto Mateus em três áreas diferentes da sua atividade profissional: como professor e investigador universitário, como membro do governo e como fundador e dirigente de uma consultora. Eu iria tentar falar ou destacar aspectos de cada um destes três, digamos, patamares, mas só queria começar por explicar que eu acho que aquilo que condensa o valor do professor Augusto Mateus quando atravessa estes três patamares, eu, como tenho a mania dos bonecos, digo assim, de um triângulo, onde eu tenho uma primeira preocupação, que é história do pensamento económico. Ou seja, o professor Augusto Mateus é um economista que estudou e acompanha a história do pensamento económico, porque ele tem uma paixão pela ciência económica que, no fundo, definiu a sua vida. E depois, a certa altura, irei referir que dentro da história do pensamento económico, o professor Augusto Mateus, num dos documentos que iremos referir, fez uma breve apresentação das teorias de crescimento económico para definir em que campo é que ele se posicionava como sendo, digamos assim, os avanços teóricos mais interessantes para a parte do crescimento. Não vou dizer quais são, porque não é a minha obrigação, a coisa não é isso, mas primeiro, o professor Augusto Mateus é um professor culto, porque sabe história do pensamento da sua ciência. Isso é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, que é o segundo vértice do triângulo, é que toda a vida dele, ele escolheu, digamos assim, como área de estudo em profundidade a política económica. A política económica, como todos nós sabemos, exerce para, na prática, garantir que um país consegue perceber a situação mundial e europeia em que está e definir uma estratégia que lhe permita crescer e, ao mesmo tempo, melhorar significativamente as condições de vida do seu povo. E, desse ponto de vista, a política económica é diferente de uma atividade de gestão empresarial. Mas, por isso, eu digo, o vértice da política económica é muito importante e eu recordo que, em 1981, 2 ou 3 anos depois de começar a ser assistente, ele fez um artigo para uma publicação do ISEG que chamava-se Política Económica, Questões Metodológicas, e o artigo tinha o seguinte título: A internacionalização das relações económicas e o seu papel na evolução e transformação da política económica. Ou seja,
começámos por perceber que, para o professor Augusto Mateus, a política económica não é um local onde se forja uma doutrina. É um sítio onde se investiga uma coisa que depende das circunstâncias mundiais, e neste caso europeias, em que se está a atuar. E este ponto de vista, penso eu, que é muito importante, porque em relação, digamos assim, ao terceiro triângulo, ao terceiro vértice do triângulo, tem que ver com a competitividade. A competitividade, do ponto de vista do professor Augusto Mateus, foi objeto de muitos trabalhos ao longo de toda a sua vida profissional, centrado nas atividades empresariais. Tal e qual como foi aqui dito logo de princípio, da relação que ele, digamos, na sua atividade de economista, combinou aspectos macro e aspectos das empresas. Mas o professor Augusto Mateus tem uma outra característica muito interessante. É que ele considera que, para além da competitividade das atividades empresariais, é necessário entrar em linha de conta com as dinâmicas territoriais, ou seja, a competitividade dos territórios. E desse ponto de vista, acho que é muito interessante, porque as empresas despidas, ou seja, sem terem o enquadramento dos territórios em questão, essas empresas teriam muita dificuldade em sobreviver. Porque nesses territórios estão universidades que formam os quadros com que elas trabalham, existem centros de investigação que são fundamentais para muitas áreas do conhecimento que necessitam e dispõem de um conjunto de infraestruturas tecnológicas, etc., que foram criadas, digamos, a partir de 1986. E os territórios também se distinguem porque têm recursos naturais diferentes, têm problemas ambientais completamente distintos uns dos outros e, portanto, a competitividade territorial é fundamental deste ponto de vista. E eu recordo que, em 1992, o governo dos Estados Unidos convidou o professor Augusto Mateus para acompanhar um exercício que estava a ser feito a nível federal sobre uma questão muito importante, que era Economic Growth and Competitiveness in the United States. Entre 11 de março a 16 de abril de 1992, o professor Augusto Mateus acompanhou a equipa que foi a várias regiões dos Estados Unidos e a várias cidades que na prática personificam, digamos assim, simbolicamente cada uma dessas regiões, foi a várias universidades em cada um desses sítios, foi visitar e discutir com instituições financeiras dos Estados Unidos, visitou e teve entrevistas com grandes empresas americanas em várias áreas, vários setores, e depois contactos com os poderes públicos. Visitar o capitalismo americano para um europeu é uma coisa muito rara, mas é muito necessária. Porque não há nada mais diferente no mundo do que o capitalismo norte-americano e o capitalismo na zona euro. São duas coisas que têm o mesmo nome, mas são completamente diferentes. E desse ponto de vista, alguém que tinha responsabilidades na Europa teve a oportunidade de ver uma outra coisa muito diferente e de formar uma opinião. E desse ponto de vista, eu diria que em 1995, em resultado, porque uma coisa fascinante que tem o professor Augusto Mateus é que o professor Augusto Mateus, por exemplo, dá vários anos seguidos, uma determinada disciplina. E ao fim de 3, 4 anos de dar uma disciplina, produz um livro com tudo o que aprendeu e transmitiu. O que é formidável, porque na prática nós temos condensados de conhecimento que regularmente o professor Augusto Mateus faz. E em 1995, aproveitando uma homenagem ao professor Francisco Pereira de Moura, ele apresentou um estudo que se chamava O Crescimento Económico em Portugal nos anos 60, 70 e 80, uma análise em secções produtivas. A questão de compreender, para se exercer política económica num país, é preciso conhecer não só
em termos do conhecimento da teoria económica, mas da história económica do país em que se está a trabalhar, não é? E, portanto, em 1995, o professor Augusto Mateus, ou Francisco, em 1995 é convidado para secretário de Estado da Indústria. De novembro de 95 a março de 96. E depois, Ministro da Economia, de março de 66 a novembro de março de 1996 a novembro de 1997. O professor Augusto Mateus teve 1 ano e meio em ministro. Começaram por lhe dar uma tarefa que parecia impossível, que é como é que vamos recuperar uma dívida das empresas ao Estado e uma dívida à Segurança Social gigantescas, sem esmagar o tecido empresarial. E ele decidiu fazer uma coisa extraordinária, que é o Plano Mateus, que é: a minha função não é aumentar as receitas do Estado. Eu não sei se eu posso dizer isto, pode até ser, nunca ter sido a ideia dele, não é? Mas o que eu tenho que fazer é salvar financeiramente o tecido empresarial português e, ao mesmo tempo, repor este dinheiro. Portanto, a primeira coisa que lhe pediram para fazer era uma coisa muito difícil e que ele fez. Fez com aquela naturalidade, com aquela boa disposição, sem se pôr em bicos de pés, por aí fora. E, portanto, começou por aí. Mas depois, o professor Augusto Mateus percebeu que a função de um ministro de Economia era muito mais vasto do que resolver problemas daquela natureza. E percebeu assim: eu estou no início da década, estou a meio da década de 90. O mundo está a mudar profundamente. Como ele diz, eu tenho uma expressão que ele usa com frequência, que é: o regime de crescimento no mundo estava a mudar. E estava a mudar em que direções? Ou em que áreas? E ele diz várias coisas, eu não vou ser capaz de reproduzir o que ele diz, mas ele diz, em primeiro lugar, as tecnologias que fazem andar os novos setores de crescimento. E ele diz, bom, a eletrónica e as tecnologias de informação são hoje as tecnologias que vão mudar, vão lançar um conjunto de novas atividades que vão transformar a economia no seu conjunto. E, portanto, esta é uma primeira mudança. Passámos da fase em que o automóvel era o objeto fundamental de um outro regime de crescimento, continuamos a fazer automóveis e cada vez mais fabulosos, falam connosco, por aí fora e tal, mas o automóvel tinha deixado de ser o objeto central do crescimento. E, portanto, ele percebeu que a eletrónica e as tecnologias de informação iam passar a ter um grande papel. E, em segundo lugar, deu-se conta de uma coisa: a globalização, que no fundo surgiu quando os Estados Unidos, o Japão e o Reino Unido, em 1979, decidiram liberalizar a circulação de capitais, e é isso que é no essencial do que faz a globalização. Essa globalização tinha vindo a criar uma coisa diferente do que era habitual, que eram, digamos assim, as cadeias de valor globais muito extensas. E ele tirou uma conclusão: a partir de agora, mesmo que se queira fazer política industrial, o tema não é o tema dos setores, é o tema dos segmentos em que um país está nas cadeias de valor internacional de uma determinada área. E, portanto, deixemos dessa conversa de setor X é bom, o setor X é mau. E então, só para dar um exemplo, 3 coisas que ele fez. Em relação ao têxtil. O têxtil, como todos sabem, é um setor de grande competência nacional. Durante a fase em que se internacionalizou primeiro, no tempo da EFTA, uma parte do setor têxtil grande não produzia produtos para o mercado internacional. Não, alugava ou vendia capacidade produtiva para que atores internacionais, armazenistas de Londres ou multinacionais, tivessem a garantia, com a gestão de qualidade que tinha esse setor, de que uma determinada camisa, um determinado tecido para fato era feito em Portugal, com as melhores máquinas do mundo,
porque os homens do têxtil português compraram sempre do melhor suíço e alemão que havia, não é? Mas não produziam produtos, ofereciam capacidade produtiva e capacidade de gerir. E, desse ponto de vista, o valor acrescentado no setor têxtil em Portugal era reduzido, não obstante as pessoas fartarem-se de trabalhar. E, a partir desta noção, o que é que ele decidiu? Passou, durante meses, combinou com os principais industriais têxteis do país, todos os meses reuniram-se em Vila Nova de Famalicão. Vila Nova de Famalicão é uma terra formidável, do ponto de vista de ser exportadora, não? Reuniram-se com eles, mês a mês, para cada um trazer o que é que tinha aprendido sobre o futuro do setor têxtil. E, portanto, um ministro foi regularmente a uma terra falar com os empresários, discutir com os empresários, uma coisa para a qual ele dava contributos e eles também. Não custa acreditar que, anos depois, a maior empresa têxtil, que era a Manuel Gonçalves, tenha passado de vestir pessoas para vestir automóveis. O seu grande negócio hoje é forrar os automóveis por dentro, não é? Com têxteis. Isto é muito diferente do que se fazia, não sei se estou a ser claro no que estou a tentar dizer. Portanto, este processo foi com os têxteis. Depois estava a nascer um cluster, que era o cluster automóvel, portanto, em 1995 a Auto Europa entra em funcionamento, devido à parceria entre, nessa altura, a Volkswagen e a Ford, criou uma escola, aliás, de formação, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, a Renault, que tinha sido a grande realização no setor automóvel português a seguir ao 25 de Abril, tinha vindo para Portugal fazer, em Setúbal, o Clio. O Clio era o automóvel com que os casais novos podiam começar a entrar na família Renault para o resto da vida, e tinha feito em Aveiro uma grande fundição e uma grande unidade que fazia motores e caixas de velocidades. E, a certa altura, ele entra num dia no Ministério da Economia, presumo eu, e tem uma notícia: a Renault vai sair de Portugal. E, portanto, o professor Augusto Mateus teve de resolver este problema. É claro que a Renault não queria sair de Portugal, ela queria era sair de Setúbal e do Clio, tanto que foi passar a produzir o Clio na Europa de Leste, num outro país. Manteve o que tinha, digamos, em Aveiro, deixaram de produzir motores, passaram só a produzir caixas de velocidades, tudo bem. E o professor Mateus teve, eu não vou dizer o que é que ele teve que fazer, porque ele explicou-me, mas eu não sou capaz de produzir, porque pode haver muitos problemas jurídicos aqui que eu não sei explicar. Pronto. No fundo, o que ele disse à Renault foi: isto é uma coisa que falta, uma ruptura do que tínhamos combinado quando vocês vieram para cá. E, portanto, se querem ir embora, temos que ficar com alguma coisa. E, portanto, ficou o Estado português com as instalações de Setúbal. E resolveu-se esse problema. Mas o professor Mateus tem uma característica que eu acho que é extraordinária. Há muitos problemas que não vale a pena pensar com muita angústia porque não têm solução. Ok. Mas há muitos problemas em que é possível ter soluções práticas. E ele olhou para aquelas instalações e pensou assim: bom, eu não tenho aqui ninguém em Portugal para fazer coisa nenhuma com isto, não é? E então olhou para os construtores mundiais, estava tudo mais ou menos já com a geografia das suas instalações, e pensou assim: vamos falar com os coreanos, com a Coreia do Sul. Porque a Coreia do Sul ainda não se tinha começado a internacionalizar. E meteu-se num avião e foi falar com os dirigentes dos grupos empresariais coreanos que tinham automóvel. E o professor Augusto Mateus também tinha sorte, porque tinha ao lado, se não me engano, como Ministro da Ciência, o professor Mariano Gago. E o professor Mariano Gago, completamente à margem do que o professor Mateus estava a fazer, estava a lançar o programa Ciência. E o programa Ciência, como nós não tínhamos nessa altura muito desemprego, ultrapassada a crise dos anos 90, início dos anos 90, uma parte muito importante do dinheiro do Fundo Social Europeu foi utilizado para doutoramentos nos Estados Unidos
e no Reino Unido nas novas tecnologias que iam formatar o futuro. Portanto, nós formámos centenas de pessoas em microeletrónica e tecnologias de informação nos Estados Unidos e no Reino Unido. Aliás, é por isso que alguns deles já cá não estão. Mas eu estou a dizer, formamos. Mas era completamente disparatado um país formar esta gente toda e, ao mesmo tempo, ao nível económico, não se preocupar em atrair os atores internacionais que estavam na ponta dessas tecnologias. Pronto. Isto era só para dizer, ir à Coreia do Sul significa tomar conhecimento com os grupos empresariais coreanos, que são grandes grupos da eletrónica também. Mas a atenção principal do professor Augusto Mateus colocou-se no seguinte problema. Se o mundo está a ter um novo regime de crescimento, assente em tecnologias de informação, e se estamos organizados em cadeias de valor globais, para o automóvel, eu preciso de encontrar maneira para a eletrónica, eu tenho de encontrar maneira de se interessarem alguns operadores globais para virem para Portugal. O que é que Portugal tinha de eletrónica industrial? Tinha uma empresa que se chamava Grundig. A Grundig era uma empresa alemã que fabricava rádios e televisores em Braga. Mas é muito interessante perceber porque é que a Grundig estava cá num regime de crescimento diferente daquele que nós estávamos nessa altura, nos anos 90, a fazer. O Sr. Max Grundig, portanto, foi o fundador da Grundig na Alemanha, mas a certa altura decidiu que a Grundig havia de ser conhecida no Reino Unido, que não era. Mas como o Reino Unido pertencia à EFTA e não à CEE, a ideia que passou pela cabeça do Sr. Max Grundig é: eu vou me instalar em Portugal. Em Portugal? Então, mas que é que não se instala noutro sítio? Não, eu vou me instalar em Portugal, que é um país com salários mais baixos, e vou exportar rádios e televisões para o Reino Unido, porque isso eu não posso fazer da Alemanha. E veio para cá. Chegou, bom, disseram, Braga é um sítio bom, foi para Braga. E depois, não sei se o Presidente da Câmara, se alguém, ao explicar-lhe as coisas maravilhosas que há à volta de Braga, lhe tenham dito a seguinte história. Sabe, o senhor, quantas pessoas é que vão empregar-se? Mais de 1000. 1000, então, e que tipo de pessoas precisa? Eu preciso de pessoas com destreza de mão. E então o Presidente da Câmara lembrou-se e disse: mas ao Sr. Grundig, sabe, até ao pé existe a maior concentração de senhoras que fazem filigranas. Eu não sabia o que eram filigranas, não é? Filigranas são coisas em ouro fino, muito pequeninas, que as raparigas e as mulheres do Minho usam nas festas. E então o Sr. Grundig disse essa coisa extraordinária: mas eu preciso dessas senhoras na Grundig. Portanto, nesta fase do crescimento, o senhor veio fazer eletrónica para Portugal, rádios e televisões, porque nós estávamos alinhados com um chefe de turma que era o Reino Unido, adaptado ao caso, e ao mesmo tempo tínhamos salários baixos e tínhamos senhoras com destreza de mãos. Ora, o mundo dos anos 90 não tem nada a ver com isto, não é? E, portanto, a primeira coisa, quer dizer, o professor Augusto Mateus não pode pôr um anúncio no jornal, quer dizer, teve que dizer assim, onde é que eu vou falar? E então eu decidi ir a 2 sítios. Ir falar com o Presidente do Conselho de Administração da Intel, que era e é a mais importante empresa de microeletrónica dos Estados Unidos, e ir ao Japão falar com o Presidente da Sony, que é uma empresa fundamental, ou era, na eletrónica de consumo. Marcou as conversas, meteu-se no avião e foi. Esta ideia que o Ministro da Economia tem que ser simultaneamente, não é um propagandista do país, é um interlocutor de operadores globais. Esta noção-chave, num país que se considera periférico, o professor Augusto Mateus ninguém lhe ensinou, foi uma coisa que ele aprendeu por si próprio. Bom, e foi.
Com a Intel chegou a ter um memorando de entendimento para que a Intel viesse fabricar o microprocessador a seguir em Portugal. Não se verificou. E as pessoas vão dizer assim, como é que se havia de verificar? Mas agora podemos passar à frente e ver o seguinte. O professor Augusto Mateus teve 1 ano e meio no Ministério, não é? É um mistério, aliás, para mim é um grande mistério nesta comemoração, é como é que há alguém que tenha um governo que ao fim do ano e meio despedisse o professor Augusto Mateus. É uma coisa que me faz confusão na cabeça, pronto, mas não vamos falar disso aqui, mas foi o que aconteceu. Mas muito pior do ele ter sido embora é que a seguir há uma mudança completa de orientação da política económica. Entra-se naquela fase que é a fase dos campeões nacionais. O que é que são os campeões nacionais? Tinha-se acabado de fazer durante a segunda parte dos anos 90 a privatização das empresas. As empresas industriais, ninguém se interessou muito por elas, tirando talvez a família Melo, pronto, que manteve fiel a isso. Mas o que interessou as pessoas foi a privatização dos bancos e a privatização das empresas dos setores infraestruturais, que tinham sido monopólios do Estado e que agora continuavam a ser monopólios, mas estavam a ser privatizados. Portanto, o interesse dos setores infraestruturais, e depois, como estávamos numa fase em que se dizia Espanha, pronto. Então as pessoas foram ver, então o que é que os espanhóis estão a fazer? E os espanhóis estão a ter uma estratégia de internacionalização onde o centro da atuação são as grandes empresas dos setores infraestruturais espanholas, que são os campeões nacionais, que, ligadas aos bancos, a alguns bancos, deviam ir numa nova expedição à América Latina. Naturalmente, procurando na América Latina ter outro comportamento sem ser a do Pizarro e do Cortés, não é? Mas foram para a América Latina. E nós dissemos assim, mas isso é uma ideia formidável, vamos fazer uma coisa parecida. E descobrimos uma outra, peço desculpa estar a contar esta história, mas eu acho que isto é muito importante, é que o professor Mateus sai e a seguir entramos na estratégia dos campeões nacionais. Os campeões nacionais, vamos lá ver, há um problema muito complicado com os campeões nacionais, com os setores infraestruturais. Os setores infraestruturais têm a dimensão do território e da população do país que servem. Por exemplo, se a Irlanda tivesse tido a mesma ideia portuguesa, o que os irlandeses tinham feito era pegar nas suas empresas infraestruturais. Mas, como a Irlanda é um país muito pequeno, as empresas dos setores infraestruturais irlandesas iam sempre ser coisas muito pequenas. Portanto, como a Espanha é 4 ou 5 vezes maior que nós, percebia-se perfeitamente que ter uma estratégia igual à de Espanha corria o risco sério de sermos tomados de assalto pelos espanhóis. Mas, aqui não sei se houve algum governante que interveio, mas houve uma pessoa, que aliás está aqui presente, que estava à frente de uma das empresas dos setores infraestruturais, nesse caso da PT, e na conversa que eu tive há muitos anos, e eu vou dar agora a minha interpretação, que não compromete em nada a pessoa, quer dizer, qual é que era a posição perante a questão da nossa relação com a Telefónica? Porque era desse assunto que se ia tratar. Havia a PT em Portugal e havia a Telefónica em Espanha. Portanto, primeira ideia-chave, não queremos a Telefónica a tomar conta da PT. Pronto. Não se pode dizer isto a ninguém, mas... Segundo lugar, também não queremos entrar em Espanha. Não. E então, o que é que nós vamos começar por fazer? Vamos fazer uma aliança com a British Telecom, para mostrar aos espanhóis que, se for preciso alguma parceria para Portugal, ela está escolhida e é a British Telecom. Mas a seguir, não sei quem foi primeiro, houve uma conversa no sentido de dizer assim, e se nós fôssemos em parceria para o Brasil? Nós, PT, e vocês, Telefónica.
porque aí podíamos fazer uma parceria no Brasil. O Brasil estava a privatizar os setores infraestruturais no tempo do presidente Henrique Cardoso e lá fomos. Nós ficámos, sobretudo, com a telefonia móvel e eles ficaram uma parte da telefonia móvel e outra parte da telefonia fixa. Mas a questão dos setores infraestruturais levantou sempre o problema das alianças internacionais, porque são setores altamente oligopolizados. E, portanto, nós entramos nessa fase. A partir daí, durante praticamente, não sei, uma década, a preocupação em tratar os operadores globais da indústria e dos serviços que pudessem vir para cá passou para o segundo plano. E se não tivéssemos tido um presidente da Siemens Portugal, que também era membro, naturalmente, do board da Siemens Geral, que se meteu na cabeça atrair para Portugal indústria e serviços em volta da Siemens, nós não tínhamos feito praticamente nada. Não sei se estou a ser claro no que estou a tentar dizer. E isto é só para dizer que os governantes são importantes, mas os líderes das empresas que estão em Portugal também são muito importantes para a questão do desenvolvimento. E eu depois vou mesmo acabar. O professor Augusto Mateus sai do Ministério em 1997. Em 1998, cria a consultora Augusto Mateus e Associados. E esta consultora passou e, ao mesmo tempo, manteve a docência aqui no ISEG. Eu não vou dizer as áreas, porque aquele triângulo que eu estive a dizer ao princípio, naturalmente já se esqueceram. Mas estou a dizer, não pude. Estou a dizer, são outras disciplinas com outros nomes, mas que correspondem àquele triângulo. E o que é que em 2000, portanto, em 1998, ele em 2005, eu vou passar para 2005 por causa do tempo, em 2005 produz para o Observatório do QCA 2 trabalhos absolutamente extraordinários para Portugal. Um sobre as consequências do alargamento da União Europeia ao leste para Portugal e um outro sobre um tema que se chama competitividade territorial e coesão económica e social em Portugal. Eu não conhecia nenhum destes trabalhos, eles tinham sido feitos para o Quadro Comunitário de Apoio, portanto não estavam à venda, não é? E pedi ao professor Augusto Mateus, quando ele disse que gostava que eu fizesse esta tarefa, o melhor que posso, e pedi-lhe se ele me podia passar o segundo trabalho, Competitividade Territorial e Coesão Económica e Social, em 2005, há 18 anos, pronto. E eu pus-me a ler. E então é muito interessante porque, em primeiro lugar, ele trata o Observatório do QCA e o Estado com grande dignidade. Tem uma primeira coisa que se chama metodologia, conceitos e metodologia. Pronto. Explicou como é que ele entendia o crescimento, o que é que ele entendia da produtividade, o que é que ele entendia da coesão social, para que as pessoas pudessem perceber a maneira como ele ia encarar o problema. E depois, a seguir, pega e faz outra parte deste projeto, que é o que é que os fundos, como é que evoluiu a União Europeia a 15, quando correspondendo em 3 quadros comunitários de apoio. O primeiro quadro comunitário de apoio, o segundo quadro comunitário de apoio e o terceiro quadro comunitário de apoio. Eu pedi autorização ao professor Augusto Mateus para apresentar 3 slides que são tirados desse estudo, que é um estudo feito em parceria pelo Augusto Mateus e Associados com dois centros de investigação do ISEG e com outra entidade que eu agora confesso não estou a lembrar, mas que está lá nos slides, para tentarmos perceber o que é que preocupava o professor Mateus em 2005.
Vamos lá ver, são 3 gráficos, não se preocupem porque não conseguem ler nada, não é? Portanto, não tem problema. Mas, felizmente, a gente olha e vê mais ou menos o tamanho, as cores e o sítio onde eles estão. Portanto, isto é o primeiro quadro comunitário de apoio. Isto cria um plano com base em 2 variáveis. A primeira variável está em baixo, que é o PIB per capita em euros. Isto é tudo para a União Europeia há 15. Portanto, quanto mais para a direita está um país, maior é o PIB per capita. Depois, para limpar as diferenças de preços e o seu impacto nas avaliações do PIB corrente, foi trabalhar com o PIB per capita em paridade de poder de compra e formou o outro eixo. E depois, antes de ter aquelas bolas todas, desenhou uma coisa em azul que é a média europeia, a média dos 15 países da União Europeia, respectivamente, funcionou como 100, respectivamente para o PIB per capita e para o PIB per capita em paridade de poder de compra. E depois, como se tivesse digamos assim, um saco, despejou os países todos naquele plano. E, de uma forma muito disciplinada, cada país foi para o seu sítio. E então, o que é que se tira dali? Portanto, na União Europeia há 15, no fim do primeiro quadro comunitário de apoio, a União Europeia está dividida em 2 grupos. O grupo do canto superior direito e o grupo do canto superior esquerdo. Aliás, para facilitar a leitura do canto inferior esquerdo, ele desenhou a vermelho um outro limite, que é, para dentro daquele vermelho, são os países que, para a respectiva variável, tinham menos que 75% da média europeia. E, portanto, há outros países que estão todos metidos do canto inferior esquerdo. Portugal está lá. Está Portugal, não sei se estão a ver. Portugal e Grécia veem que está lá, não é? E o que era muito engraçado? Agora, vejamos o canto superior direito. O canto superior direito tem a dimensão dos círculos correspondia ao valor absoluto do PIB de cada país, para separar os países grandes dos países mais pequenos. Portanto, a gente olha para o canto superior direito e o que é que vê? A Alemanha. Mas depois a Alemanha é muito engraçado, porque está rodeada das pequenas economias abertas que tinham sido nossos colegas na EFTA. A Suécia, a Dinamarca, a Finlândia e a Áustria. É muito engraçado que no topo, no fim do primeiro quadro de comunidade de apoio, é a Alemanha rodeada por parceiros nossos na EFTA. Porque nós, na EFTA, lidámos com o jet set das pequenas economias abertas, não é? Nem fizemos, pronto, nem lembramos disso, não interessa. Depois, a seguir, o que é que temos? Temos a França, é uma bola um bocadinho mais pequena que a Alemanha, e depois tem dentro 2 bolinhas juntas, que é a Bélgica e a Holanda. Depois temos a Itália, já a aproximar-se da média europeia, e depois todinho o Reino Unido, que tinha entrado, enfim, em 73, portanto, o Reino Unido estava... Vai, não vai. E a Irlanda... não, isso é... E como é que estava, no fim do primeiro quadro comunitário de apoio, em 1993, como é que estava esta coisa do canto inferior esquerdo? A Espanha e a Irlanda estão nos 75%, as duas. Mas estão com uma grande vontade de subir. Por isso é que elas estão ali naquele sítio. Se não estão naquele sítio para voltar para trás, estão naquele sítio para ir para a frente. E depois estamos nós, tal. E o professor Augusto Mateus fez uma coisa muito interessante. Está bem, mas os países de leste não estavam na União Europeia, está bem, isto agora não interessa. Mas existiam, tinham contas, e portanto vamos pô-los aqui também. E pôs. Portanto, nós, Grécia e Portugal, estávamos à frente da Eslovénia. Bom, agora vamos passar para o período seguinte, que é no fim do segundo quadro comunitário. No fim do segundo quadro comunitário. Portanto, a história repete-se, mas repete-se já com diferenças. Vejam uma coisa.
Isto é 1999. Podem perguntar aos mas o que é que estamos a falar de coisas dos anos 90? Com a nossa mania de não ver nada do que se passou, não somos capazes de perceber o que é que se está a passar. Não é? Pronto. E então, o que é que está ali? A Alemanha continua a ser grande, mas a Suécia, a Áustria e a Finlândia já estão dentro, ou seja, já estão dentro ao mesmo tempo que a Alemanha, não é? E vejam uma coisa extraordinária. O Reino Unido e a Irlanda sobem. O Reino Unido, quer dizer, nós temos sempre aquela ideia, o Reino Unido são uma desgraça, quer dizer, são uma porcaria de uma economia, só lhes vale os serviços financeiros, é a Praça de Londres, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O Reino Unido e a Irlanda estão a subir. E a Itália está sobre eles, mas numa tendência de descer. Depois, o que é que se passa aqui no canto inferior esquerdo, que é o que nos interessa? A Espanha olha para a Irlanda e pensa assim, meu Deus, mas o que é que foi aquilo? Então nós estamos a ter uma coisa extraordinária, estamos com os setores infraestruturais todos, pá, estamos a reconquistar a América Latina, pá, estamos a honrar o Cortés e o Pizarro, estamos ali, pá. Ficaram furiosos. Portugal e na Grécia continuam exatamente no mesmo sítio, porque não há nada melhor que a pessoa se está no sítio que conhece, não é? Pronto. E vocês vejam que a Eslovénia e a República Checa já estão muito próximos. Pronto. E depois o último, notem, o último diz respeito ao terceiro quadro comunitário de apoio, que só podia ser tratado até 2006, porque o estudo foi apresentado em 2005, mas foi trabalhado até 2006. E agora vamos, não sei se, eu só queria mostrar, agora vamos ver o seguinte. A Irlanda, notem, a Irlanda já é o país que está mais avançado no canto superior direito, não é? Não é? A Irlanda e a Dinamarca. Depois, as mesmas coisas do costume. A Alemanha, a Suécia, a Finlândia e tal. E agora vejam uma coisa fascinante. O Reino Unido, que nós achamos que é uma desgraça completa, sobretudo depois do Brexit, está ali já a ultrapassar a Alemanha. O que é muito difícil de perceber na nossa cabeça, porque na nossa cabeça só o que é industrial é que tem valor acrescentado e pode fazer crescer. O Reino Unido é o desmentido completo disso, não é? É uma combinação de indústrias em que a inovação e o conhecimento são fundamentais com um conjunto de serviços, dos mais diversos, entre os quais serviços tecnologicamente evoluídos. E agora vejam o seguinte, o que é que se passa no final de 2006? A Espanha já vai a caminho, claramente, e a Itália, coitadinha, já está mesmo a caminho do contrário, não é? Portugal, no mesmo sítio, mas já rodeado a Eslovénia, a República Checa e tal. Portanto, o trabalho que o professor Augusto Mateus, a seguir a fazer isto, porque isso era uma parte do que ele ofereceu ao quadro comunitário de apoio. A outra parte era uma outra parte que é uma interpretação sobre o crescimento da economia portuguesa na década de 90. E aquilo que o professor Augusto Mateus teve que fazer é tentar explicar porque é que isto acontece. Depois de 3 quadros comunitários de apoio que nos ajudaram a ficar muito melhores do que estávamos. Nós utilizámos muito bem os fundos estruturais, fizemos estradas, pusemos as pessoas na escola, criámos mudámos completamente as universidades, criámos centros de investigação, fizemos o melhor que a gente pôde. Mas o que é facto é que não saímos do mesmo sítio. Não, as pessoas dizem, está bem, mas isso é porque são aquelas duas variáveis, se fossem outras era diferente. Por exemplo, se fossem coisas que demonstrassem a felicidade das pessoas, ou o número de pessoas que já tinham subido de carreira, ou não sei o quê, pronto, nós estávamos melhores. Mas como não temos quadros desses para comparar com os outros países, este é um bom quadro, porque permite comparar, não é? E, portanto, o que eu chamava a atenção é que o professor Augusto Mateus, em 2005, há 18 anos, quando analisa a década de 90, diz
Eu até fiz um resumo. Fui ler, fui estudar, claro, e fiz um resumo. Mas não vos vou amassar com o resumo, porque eu não sou capaz de dizer como ele explica. Mas, basicamente, o que ele diz é assim: nós tivemos um período de crescimento onde resolvemos a questão do desemprego, mas não aumentamos a produtividade da nossa economia. Segundo lugar, nós temos um comportamento dos preços internos que torna muito atraente as pessoas ficarem ligadas à mesma maneira cá dentro, e, se possível, ligada à terra, porque a terra é a coisa mais maravilhosa que há. Quer dizer, eu posso não fazer nada e o que tenho na terra pode-se valorizar, não é? E, portanto, a renda da terra passou a ser, nem é o capital, nem é o trabalho. A renda da terra passou a ser o grande atrator na economia portuguesa. Numa altura em que todo o mundo desenvolvido estava atrás do conhecimento e da inovação. Bom, portanto, ele diz, esta maneira de crescer, criando emprego sem alta de produtividade, com um comportamento dos preços internos que favorecem muito os setores não transacionáveis, entre os quais os setores infraestruturais, e, em terceiro lugar, diz uma coisa extraordinária, diz: nós temos uma especialização industrial que ainda é praticamente idêntica àquela que tivemos na EFTA. E, desse ponto de vista, nós, digamos assim, nós não evoluímos, quer dizer, ou seja, nós não conseguimos fazer uma coisa que os irlandeses fizeram. Porque os espanhóis, em 2015, só para a gente recordar, o déficit corrente da Espanha era o segundo maior déficit corrente do mundo, a seguir ao dos Estados Unidos. Portanto, a Espanha cresceu e deu aquele salto, mas com um gigantesco déficit corrente. E como é que a Espanha resolveu o problema do seu déficit corrente? Vendeu terra. O turismo, não se pode dizer isto a voz alta. O turismo é terra. É terra banhada pelo sol, terra banhada pelas amenidades, terra formidável. Vamos atrair os estrangeiros para comprarem terra na Espanha. E, é claro, os bancos foram-se todos a fazer isso, e depois já aconteceu também, quando Portugal quis fazer uma coisa parecida, depois aconteceu uma coisa péssima aos bancos, toda a gente já sabe isso. Pronto. Mas, aquele fascínio com a Espanha não fez nada do que fez a Irlanda. Pronto, isto era só para chamar a atenção para uma coisa com que eu acabo. Estamos a falar, porque depois o professor, vamos lá, o professor Augusto Mateus, depois de 2005, fartou-se de trabalhar. Pá. Quer dizer, além de todas estas coisas que ele fez entre 300 e 400 intervenções públicas no país, sobre os mais diversos assuntos de que ele sabia. E há uma coisa extraordinária, é que as pessoas gostavam de aprender com o professor Augusto Mateus. Gostavam de aprender com ele e por isso iam ouvi-lo. E isso é uma coisa muito importante. Pronto, estou a dizer. Mas eu não vou... Porque, entretanto, o professor Augusto Mateus jamais decidiu olhar para a questão da arte e da cultura. E então chegou à conclusão que é muito importante estudar o setor cultural e criativo de Portugal. E fez o primeiro estudo de jeito sobre isso. Porque é muito engraçado, porque o professor Augusto Mateus não se lhe pode dizer uma coisa que ele goste, porque ele vai logo fazê-la e passa a fazê-la de uma forma organizada, não é? Pronto. E ele está neste momento a fazer um trabalho muito grande sobre a importância do património para a internacionalização da economia portuguesa. Pronto, o que eu estou a tentar dizer, e com isto me calo, é que é uma preciosidade Portugal poder ter contado até agora com o professor Augusto Mateus. Mas o que é fundamental é que nós precisamos dele para o futuro. E isso explica uma das razões para as quais estamos aqui todos. É que estamos a tentar convencer o professor Augusto Mateus que não deixe de ser ele. Pronto.
De seguida, iremos proceder à atribuição do título de Economista Emérito. Tem a palavra o professor Augusto Mateus. Muito boa tarde a todos. Deixem-me agradecer ao Bastonário da Ordem dos Economistas esta iniciativa. As homenagens não se discutem, aceitam-se com toda a simpatia e procura-se estar à altura da ideia. Eu trouxe um papel, coisa que não é habitual, basicamente por uma razão, que é, pessoas como eu têm um problema que todos da sala conhecem, que é, se não têm cuidado, quando falam em público, ligam aquele horário da aula de 50 minutos e arriscamos-nos a ter que o aturar durante 50 minutos, portanto, não há espaço para isso, nem faria sentido aqui. Eu próprio fui pensando sobre o que diria hoje, mais ou menos a esta hora, e quis que fosse o mais genuíno e o mais improvisado possível, porque é a maneira de agradecer a homenagem que me quiseram prestar. E, portanto, vou tentar compensar aquilo que foi, penso que todos terão gostado, a interpretação do José Manuel Félix Ribeiro, do meu valor como economista, fê-lo da sua maneira, que eu esperava que fosse assim, com aquela característica que eu aprecio imenso, que é uma cabeça que vai sempre pensando, e, portanto, expõe e pensa e liga aquilo que são os seus pensamentos com o trabalho dos outros. E é assim que se faz ciência, e é assim que se faz progredir as instituições, as economias e as sociedades. E, portanto, também, Zé Manel, o meu obrigado pela forma como te referiste ao meu trabalho. Eu gostava de evocar 6 pessoas, podia evocar 500, podia evocar todos os meus alunos, já explicarei porquê, mas vou evocar 6 pessoas que contribuíram para que eu esteja hoje aqui. São estranhíssimas 6 pessoas. Umas percebe-se porquê, outras não. Francisco Pereira de Moura, meu professor de macroeconomia, pessoa de quem me tornei muito amigo e pessoa que me ensinou uma coisa muito importante, que é a humildade é um valor fundamental e nós só sabemos alguma coisa quando estamos sempre em função de aprendiz. E, portanto, quando nos transformamos numa coisa híbrida, que é o professor-aluno ou aluno-professor. E ele explicou-me isso depois de eu concluir a minha licenciatura e ter, digamos,
trabalhado com ele num conjunto de equipas docentes, quando numa reunião em que não estava ninguém, estava só eu e ele disse-me: agora, faz favor, explique-me isto, que eu não sei o suficiente e vai ter que me ensinar, como eu o ensinei assim. Segunda pessoa que eu gostava de evocar, o António Simões Lopes, que foi meu professor de Geografia Económica e alguém que me ajudou muito a pensar o território à minha maneira, porque eu, dentro das características pessoais que tenho, não sou nem macro nem micro, porque também sou meso. Isto é, não só preciso de empresas, como preciso de Estados e políticas públicas, como preciso de mercados e de territórios, que é a mesoeconomia. Nós não ligamos muito a isso, mas obviamente que a dinâmica económica é feita de saber, de conhecimento, de tecnologia e de quadros regulatórios e de agentes económicos que, em liberdade, otimizem o que podem otimizar nesses quadros que nós temos. Mário Morteira foi o primeiro responsável da disciplina de História do Pensamento Económico, na altura História das Doutrinas, onde eu comecei a minha carreira docente, e com quem tive, antes de me tornar amigo, tive uma pequena guerra de pastas, porque na primeira reunião de equipa ele tinha 2 ou 3 livros e eu tinha uma pasta com 30 livros. A maior parte deles, o meu amigo Mário Morteira não os conhecia, portanto pedimos logo emprestados e, portanto, eu, digamos, comecei um longo período de amizade que me marcou. Ele depois desafiou-me para ir ensinar macroeconomia naquilo que veio a ser o ISCTE e assim tenho 3 pessoas com idade para poderem ter sido meus pais, embora precoces, e que marcaram muito aquilo que foi a minha visão da universidade, da carreira de professor. Já agora, porque não está escrito, mas aproveito, estava a dizer isto e estava o meu professor de Economia Portuguesa, o Vítor Pereira Dias, a olhar para mim e, portanto, dentro dos que me aturaram como aluno, o Vítor Pereira Dias é talvez o que melhor me compreendeu e me acompanhou. É sempre uma pessoa com quem eu gosto de falar e que teve também aqui um papel importante. Depois gostava de, digamos, homenagear 3 pessoas que foram determinantes naquilo que é uma carreira. São determinantes pontuais, são determinantes no momento. Houve um momento em que eles fizeram o que mais ninguém podia fazer. Na primeira grande conferência internacional em que eu pude intervir como uma das figuras principais, tinha 33 anos. 33 anos é 33 anos. Está-se no princípio. Mas já se tem a sensação de que não se está no princípio, não é? Portanto, já podemos juntar uma realidade com uma narrativa e as coisas equilibram-se. Fiz a minha intervenção de fundo, curiosamente crise e recessão económica, no contexto da internacionalização, e estava uma figura da economia, o primeiro secretário-geral da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, o Raul Prebisch, um grande economista argentino, com um papel fundamental, digamos, na ciência económica na América Latina, e não com aquela atividade que às vezes se diz que é ciência e não passa de narrativas sobre especificidades que não têm dignidade para serem analisadas como objeto científico. E o Prebisch, que estava a fazer, ele morreu poucos anos depois, tinham-no pressionado para ir àquela conferência e estava, como todas as pessoas são pressionadas para ir a conferências que não lhes dizem muito, estava a entreter o tempo, estava entretido. Mas foi ouvindo o que eu estava a dizer e ao fim de 10 minutos mudou da última fila para a primeira. E quando eu acabei de falar, limitou-se a dizer: muito obrigado, olha, é um economista que eu não conhecia e disse aquilo que eu não seria capaz de dizer e com que estou totalmente de acordo. Muito obrigado por ter vindo. E, portanto, isso deu-me, aos 33 anos, a ideia de que valia a pena continuar a trabalhar, que valia a pena continuar a fazer o que eu tinha iniciado. E eu tinha iniciado esta carreira, entrei aqui em julho de 1967, mais velho que a minha neta Simone. Ainda não tinha 17 anos. E tinha ganho, o economista tinha ganho ao arquiteto, ao arqueólogo, ao médico.
Eu andei a discutir, queria fazer coisas que fossem importantes, que se visse, que se tinha contribuído de alguma maneira para qualquer coisa, e acabei por escolher Economia. E aqui entrei há 56 anos para me inscrever, fazer aquilo que só 4% dos jovens portugueses poderão fazer nesse ano, que foi inscrever-se na universidade. Só 4% dos que tinham idade para se inscrever na universidade é que se puderam inscrever. O nosso país, como o José Manuel disse, melhorou muito, mas está cada vez mais distante daquilo que é o futuro que pode ter e o presente que merece. Convém não confundir as coisas. Com o nosso passado, nós ajustamos contas, mas com o nosso presente e o nosso futuro, as contas são cada vez mais difíceis. Como é que eu fiz isto tudo? Eu colapsei aos 65 anos. Aos 65 anos descobri uma coisa evidente, que é, para pensar, precisamos de coração. E eu tinha tido um infarto do miocárdio, tinha sido operado ao coração e, portanto, estava numa situação fruto de não ter conhecido outra coisa relevante do ponto de vista da minha atividade, não ser trabalhar. Trabalhava naquilo que gostava, tinha algum sucesso. Os meus alunos, a maior parte dos meus alunos, brilhavam-lhe os olhos nas aulas e, portanto, valia a pena. Tive um aluno que me disse: o que é que o professor está aqui a fazer? Ganha uma miséria, tem que limpar a secretária antes de dar a aula, porque está tudo sujo, tem que limpar o quadro. O que é que está aqui a fazer uma pessoa como a senhora? Eu estou aqui enquanto olhos brilharem. Não estou aqui nem pelo salário, nem pelo título, nem por nada. Estou aqui porque consigo pôr os olhos de gente nova a brilhar quando descobrem que a economia é uma ciência e que a economia ajuda a humanidade a desenvolver-se. E, portanto, enquanto isso acontecer. E, obviamente, nunca consegui estar fechado na universidade, porque as universidades é para fazer ciência e ensinar, é para investigar e ensinar, não é só para ensinar. Se não investigamos, as universidades não são verdadeiros centros de saber. E, obviamente, a economia, para mim, é para transformar o mundo. É para melhorar a vida das pessoas irreversivelmente. É para nos tornar todos melhores. É para ter a pessoa a quem eu me vou referir, não vou dizer o nome, mas vai perceber. É para construir uma ética de eficácia. É para construir uma ética de honradez na solução para todos. E, portanto, eu vou para a consultoria nessa base. Não me chega o brilho dos alunos, não me chega o prazer que tenho a obter resultados de investigação. Ainda hoje estou a acabar um relatório, que será divulgado, em que consegui fazer uma coisa que até agora não tinha conseguido fazer, que é medir para muitos países o nível, a palavra é horrível, mas é o conceito adequado, o nível de servitização na produção. Isto é, em que medida a fazer bens nós vamos construindo produtos, soluções, coisas melhores que mercadorias, com mais valor, através da incorporação de serviços na produção de bens. E, por exemplo, no setor, no aglomerado de atividades da moda, nós temos na Itália uma incorporação de serviços de 28% e em Portugal de 9%. Quando comparamos Portugal com a Espanha, com a Itália, com a Alemanha e com a Chequia, foi o que eu fiz, não há qualquer comparação possível. Uma parte dos baixos salários, uma parte do não crescimento, uma parte daquele mistério que é, vai tudo mais ou menos bem, trimestre a trimestre, vai tudo ainda razoavelmente bem, ano a ano, e década a década, é cada vez um filme de terror maior. Tem que ver com não saber fazer contas, tem que ver com negar à ciência económica aquilo que faz uma ciência que é saber medir. Se eu não sei medir, eu não estou a fazer ciência, seja ciência social, seja ciência hard. A ciência, em primeiro lugar, é medir objetivamente o fenómeno que temos que explicar. E, portanto, quando eu não sei fazer isso, eu, obviamente, conto histórias, tenho boas intenções, mas não mudo a realidade, não melhoro a vida das pessoas. E arrisco-me, como está a acontecer em Portugal, a destruir uma parte substancial
das opções de futuro dos mais jovens. E, portanto, o meu percurso como investigador, o meu percurso como professor, foi sempre em torno de conseguir explicar aquelas coisas simples. Ou seja, porque é que as coisas são assim? Porque é que as pessoas tendem a negar a evidência? Porque é que tendem a desvalorizar aquilo que são os contributos definitivos de determinados economistas, no nosso caso? Há mais de 100 anos que sabemos tudo sobre os mercados de forte elasticidade procura-preço. Sabemos tudo sobre os combustíveis, sobre a dança dos preços nos combustíveis. Porque é que dançam permanentemente? Porque a elasticidade procura-preço é colossal. E vamos pôr nas autoestradas cartazes que anunciam que os preços são os mesmos, porque têm que ser os mesmos. Porque é que chegamos a este nível de mediocridade? Total mediocridade. Não tem nada a ver com a democracia. Tem que ver com negar a quem sabe o direito de melhorar o seu país. Basta respeitar quem sabe, que é uma coisa que faz muita falta em Portugal. Isto não é a propósito de A democracia não é um esquema de Pavlovs em que a popularidade se mete hora a hora, dia a dia. E, portanto, tudo o que eu estudei foi à procura disto. Foi à procura de pôr a economia ao serviço das pessoas. A economia racional. A economia de risco. A economia dos empreendedores, dos que veem mais longe, dos que têm ideias inovadoras, dos que percebem que o caminho da boa economia se faz com a perna esquerda da competitividade e com a perna direita da redistribuição justa. Nenhuma economia se desenvolve sem criar riqueza, nenhuma economia se desenvolve sem distribuir essa riqueza criada de uma maneira que permita criar mais riqueza. Quando o sistema fiscal de um país, bastava ler todo o trabalho que eu e muitos outros fizemos, quando o sistema fiscal de um país penaliza a acumulação de capital pelas empresas e penaliza drasticamente, nós não estamos a prejudicar os donos dessas empresas, ou os trabalhadores dessas empresas, ou os gestores dessas empresas. Nós estamos a prejudicar os cidadãos desconhecidos que vão sofrer 5, 10, 15 anos depois os efeitos dessa atrocidade de política económica. E, portanto, esta foi a busca da minha atividade. Sinto-me compensado da escolha que fiz. E devo-vos dizer que, tendo as características que a maior parte dos que estão aqui na sala conhecem, só estou verdadeiramente satisfeito quando há algo para mim naquilo que é para todos. Quando algo merece ser festejado porque é um progresso, mas é partilhado. É partilhado por... Basta ver que as pessoas que quiseram vir aqui hoje, era impossível descortinar qual é a minha orientação política, olhando para as pessoas que estão aqui hoje. Não é? Era um mistério. Ele será o quê? Quem não me conhecesse. Não é? Porque estão pessoas que partilham comigo o interesse em fazer um mundo melhor, uma Europa melhor e um Portugal melhor e mais valioso nisso tudo, mas que têm opções muito, muito diferenciadas. E nem é isso que nos trouxe aqui hoje, apesar de eu ter desempenhado funções governativas, de as ter desempenhado como independente, num quadro de atividade política muito particular, sem ter nem querer ter carreira política, podendo correr todos os riscos e mais alguns, e com isso consegui fazer algumas coisas que não teriam sido feitas. Não é? A Lisnave portuguesa ainda existe e é um dos maiores taleiros de reparação naval da Europa. A Lisnave espanhola foi destruída na mesma altura. Exigiu conhecimento, saber, exigiu folha de cálculo,
aquela questão, normalmente há ministros que fazem declarações sobre a antipatia da comissária da concorrência, ou do comissário da concorrência. No meu tempo era o comissário da concorrência. Mais do que fazer uma declaração sobre o comissário da concorrência, o que foi preciso fazer foi uma folha de cálculo a provar que o equivalente de subvenção bruta respeitava as regras europeias. A folha de cálculo era grande e deu trabalho. E foi essa folha de cálculo que permitiu que a Lisnave ainda funcione. Teria desaparecido como o Euskalduna desapareceu. E, portanto, só posso dizer que espero encerrar a minha carreira de professor. Ainda dou aulas, já não dou aulas nesta escola, dou aulas. Há bocado um meu amigo riu-se quando foi referido que eu tinha tido a mais alta condecoração do Estado-Maior das Forças Armadas, mas não foi por pagar em armas, foi por dar aulas ao curso de oficiais generais, não é? Portanto, é isso que eu ainda faço. É a melhor turma do mundo. Levantam-se quando o professor chega, sentam-se depois do professor se sentar, portanto, preparam as perguntas, enfim, é uma turma muito, muito interessante. Espero terminar lentamente a minha carreira profissional de economista consultor. Há um tempo para tudo. Espero não terminar a minha carreira de investigador. Durante algum tempo pensei que quando chegasse a morte eu tinha que ir a correr e dizer: venha cá amanhã que eu tenho um relatório para acabar. Agora percebi que se fizer isso é para dizer: não, ainda tenho ali qualquer coisa para investigar que não está acabado. E portanto isso creio que durará até ao fim. E gostava de terminar com uma ideia. Normalmente em Portugal nós prendemos-nos muito com a forma. As pessoas dão muita atenção à forma. E eu optei por não vos falar muito da crise económica em Portugal, optei por não falar das asneiras colossais sobre a habitação, optei por não falar sobre as transformações dramáticas que nós estamos a enfrentar na Europa e no mundo, e portanto não vou falar sobre isso. Há milhares de páginas escritas, há uma atividade desenvolvida que mereceu a iniciativa que a Ordem dos Economistas tomou, mas gostava de terminar com uma coisa que é genuína e verdadeira. Nessas formalidades portuguesas, as pessoas preocupam-se: mas como é que o professor quer que nós o apresentemos? Ex-ministro, professor não sei quê, com mais letras ou com menos letras. E eu, a única coisa que verdadeiramente me satisfaz é aquela que normalmente para muitos significa uma pedra no sapato, que é Augusto Mateus, economista. E, portanto, é o orgulho que tenho naquilo que foi a minha carreira, a nota que tenho da minha relação com os meus alunos, da minha relação com os fenómenos, da minha relação com aqueles que puderam levar à prática com sucesso para eles, com sucesso para a comunidade a que pertencem, com sucesso para a Europa e para o mundo. E portanto, é isso que... Eu não referi mais duas pessoas e tenho que referir porque foram muito importantes para mim. Eu fiz uma amizade tardia com um grande economista, o Albert Hirschman, que é conhecido, sabe-se lá porquê, mas que é basicamente um homem que estudou coisas muito antipáticas. A racionalidade oculta, primeira tarefa, Colômbia, o Banco Mundial a dizer-lhe: faça assim, faça assado, diga isto, diga aquilo, mas isso aqui não se aplica. Esta gente tem que ter racionalidade. É uma racionalidade oculta. Não é a racionalidade dos manuais, é outra racionalidade. Deixem-me estudar, deixem-me confrontar a racionalidade que nós achamos que é melhor com a racionalidade deles, que é capaz de ter algumas coisas interessantes. Depois, uma coisa completamente antipática, crescimento desequilibrado. O Hirschman explica a quem o quiser ler, a quem o quiser perceber, já morreu, mas explica que não há crescimento a não ser crescimento desequilibrado. O crescimento equilibrado, o crescimento perfeito, não existe. Mas, se não houver desequilíbrio no crescimento, não há crescimento. É como a eletricidade. Não há diferença de potencial. Não há boas práticas para seguir. Não há falhas para corrigir.
É tudo perfeito. Não se sai do mesmo sítio. E explicou-me, na amizade tardia que fizemos, uma coisa absolutamente colossal, que é como é que a gente integra as dinâmicas de oferta e de procura. Não é? Os supply sides. Como é que a gente trabalha isso bem? E explicou-me que nos seus trabalhos sobre efeitos de arrastamento, o que interessa não é se é para trás, se é para a frente. O que interessa é o efeito de pinça entre o para trás e o para a frente, que é isso que faz mexer as economias, não apenas a mudar o seu perfil, a fotografia, mas a mudar a sua natureza. E mudar a natureza da economia portuguesa é pô-la a crescer pelo valor, é pô-la a valorizar os seus recursos endógenos, em primeiro lugar o seu recurso endógeno estratégico, que é a qualidade do capital humano. E, portanto, é isto que a economia tem para dar à economia portuguesa, vai dar, nem que seja preciso alterar radicalmente um conjunto de coisas, porque nenhum país, digamos, se desenvolve com base na mediocridade. E a última referência que queria fazer a uma pessoa que foi muito importante. Eu tive cerca de 15 anos em que trabalhei intensamente com a Universidade Autónoma de Madrid. Foi alguém que descobriu os meus trabalhos e que, tal como muitas vezes fui de dentro para fora, de fora para dentro, veio-me desafiar a trabalhar com a Universidade Autónoma. Chamava-se Emílio Fontela, era uma pessoa fantástica, um ótimo professor, tinha uma paixão pelos gráficos que eu fazia e, portanto, a primeira opinião que dava sobre os trabalhos que eu produzia era bonitos, que bonitos. Não é? Mas era muito mais do que estética e foi uma referência muito importante também num país que, longe de ser uma pequena economia aberta, ainda é hoje uma média economia relativamente fechada. Este equívoco dos economistas sobre Portugal. Portugal é uma economia relativamente fechada. Só tem futuro se abrir a partir de dentro com valor. E é uma economia mais importante do que nós pensamos do ponto de vista mesmo dimensional. Se, por um momento, alterássemos as estatísticas e fizéssemos as contas bem feitas, se não pensássemos só na Terra, como o José Manuel lhe fugiu para algum dos temas que ele gosta muito, também pensássemos no mar e na atmosfera, Portugal é o 10º maior país do mundo na responsabilidade que tem. Portanto, é quase impossível de aceitar as conversas sobre a pequenez de Portugal, quando Portugal é o 10º maior país do mundo se não pensamos apenas em terra. Se é a renda da terra, então somos minúsculos. Mas se é os oceanos, se é a atmosfera, são as responsabilidades de um mundo que cada vez mais tem que evoluir para se tornar sustentável. Os economistas que o são, os economistas que sabem dar vida a uma ciência e sabem dar vida àquilo que é a transformação dessa ciência em pedagogia e em conselho para quem toma decisões, esses, ao contrário do que se diz atualmente, serão absolutamente indispensáveis e valiosos para corrigir esta relativa apagada e vil tristeza em que se encontra a Europa e Portugal. Muito obrigado pela vossa presença.
Se me permitem breves palavras apenas, acho que está tudo dito. Estas sessões de homenagem valem por si, pela homenagem que é feita, mas valem também pela oportunidade que nós temos de refletir. E acho que a oração de sapiência que o professor Augusto Mateus nos deu, que é uma experiência de vida, mas também é um olhar para o futuro. Acho que é importante e julgo que nós temos aqui no professor Augusto Mateus uma boa referência para aquilo que é o papel dos economistas na sociedade portuguesa. Muito obrigado a todos e passava a palavra ao nosso presidente João Duque para, assim como abriu, também encerra na qualidade de presidente da escola. Muito obrigado, muito obrigado. Bom, é só para vos desejar um final de tarde muito agradável. Temos um beberete, não é, lá fora, para continuarmos a conversar e a conviver e a celebrar o dia de hoje, que, como viram, foi muito bonito, porque a pessoa que nós hoje homenageamos vale não só aquilo que tivemos aqui, mas ainda muito mais, e esperamos muito mais de ti, Augusto, está bem? Muito obrigado, boa tarde, bom fim de semana. Obrigado. Muito bom.